bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, você que está aí de madrugada do outro lado. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Biologia de Ciências da Natureza da família LAC Concursos, e estou aqui em mais esse dia para lhe ajudar em mais essa videoaula onde nós teremos a avaliação de diversas questões, de diversas bancas, viajando por todo o Brasil, não é verdade? Como você gostaria, como você quer. Então, olha só, hoje nós temos um tipo de conteúdo legal. Nós começamos na última aula a falar sobre evolução. Nós abordamos principalmente as teorias evolutivas de Lamarck e Darwin. Você lembra disso? Lamarckismo, né? Darwinismo. Hoje a gente dá um salto um pouquinho a mais. Você sabe que, né, as teorias de Lamarck e Darwin, né, ficaram um pouquinho para baixo quando se deu a ideia de material genético. Bem, a teoria de Darwin está correta, né? Os cientistas hoje defendem muito a teoria de Darwin. A teoria de Lamarck ela foi caída, né, foi derrubada, né, logo quando ele tentou levantar essa ideia. Tá bom? Mas hoje nós temos algo que é chamado de teoria sintética da evolução, ou também chamado de neodarwinismo. Você lembra do neodarwinismo? Você lembra dessa teoria? Bem, quando a gente fala da teoria da evolução, né, a principal teoria hoje batida é essa daqui, ó. A teoria sintética da evolução, também chamada de neodarwinismo, tá legal? Neo novo, né? Então eu vou ter como bases, né, a teoria de Darwin, tá? Vinculada diretamente aí ao que a biologia hoje fala sobre transmissão de características, né? A gente sabe que Darwin não sabia muita coisa relacionada aí principalmente de como as características se manifestavam. Ele batia com uma intensidade muito grande, muito forte, a ideia de que os seres sofriam um processo de seleção. Aí que a gente fala até hoje que é a seleção natural. Mas como ocorria a chegada dessas características, que nem sempre eram características favoráveis. Então você tinha características favoráveis e desfavoráveis. A ideia simplesmente crua, né, de Charles Darwin diz que todos os seres deviam ter um tipo de característica, porque o ambiente ia proporcionar isso. Mas vira e mexe você achava mais de um tipo de característica. Então existia uma variabilidade de características, uma variabilidade de fatores. O livro, né, A Origem das Espécies, né, fala diretamente disso. Não é verdade? Então ele acaba escrevendo e a base do que até a gente vê aqui nesse nosso esquema. Então olha só. Completa a teoria darwinista, o neodarwinismo, então vai completar a teoria darwinista, com conceitos genéticos, né, a origem da variabilidade. Então você tem uma variabilidade, que é a formação de novas características. Então eu costumo normalmente, no lugar que está variabilidade, também colocar característica. Uma característica, ela acaba surgindo por uma influência genética. Uma nova característica numa população sofre, né, a sua chegada por conta de uma mutação ou então por conta de uma recombinação gênica. Tá legal? Eu costumo falar também sobre o termo deriva gênica. Então, a gente pode dizer que uma nova característica, ela surge, a variabilidade, que é uma nova característica, ela surge por uma mudança do material genético, que é, no caso, a mutação, ou então a manifestação de características que já estavam ali no material genético e ressurge, o que a gente chama de deriva gênica. Então, a deriva gênica e a mutação são pontos extremamente importantes, né, citados aí, né, pelo neodarwinismo, que vai acrescentar a teoria da seleção natural, né, sobre essa característica. Aí, se o indivíduo for selecionado de maneira positiva, né, vai existir uma adaptação, tá, na população, senão vai ser varrido, né? A gente sabe que existem características que são
diretamente selecionadas positiva e outras negativamente. Não é verdade? Então aqui a gente vai ter dois tipos aí, né, de seleção positiva e negativa, né, provocada diretamente pela mutação. Não é verdade? Existem mutações positivas e negativas, né? Então vamos lá? Vamos lá, né? Vamos começar a observar para ver como é que as bancas acabam puxando isso aí, né? Então, vamos lá. Questãozinha da AOCP. Já falei bastante dessa AOCP, tá legal? Prova para o Instituto Nacional de Surdos, INES, e do ano de 2009, tá? Ele coloca assim: tendo em vista a genética de populações, devemos considerar que diversos fatores evolutivos alteram o conjunto genético das populações. Então ele está falando da alteração do conjunto genético, ele está falando de população, ele está falando de mudança populacional. Assinale a alternativa que não contém um exemplo desses. Tá legal? Então quais são os fatores aí que vão modificar diretamente a ideia do conjunto de genes, do conjunto ter uma ideia de variabilidade genética? A mutação, a gente acabou de falar disso. Ó. Mutação está aqui. Então, ela não é a resposta, porque eu quero aquele que está fora, né, que não contém um exemplo, opção que não contém um exemplo. E a mutação é processo de seleção natural. O processo de seleção natural está diretamente ligado à presença ou ausência de uma característica dentro da população. Letra C, adaptação. Adaptação é o processo final, gente. Tá? Realmente a adaptação vai ser a resposta. A adaptação não é um exemplo de fator, né, que vai influenciar diretamente no conjunto aí de genes dentro da população. Já é o processo final, tá bom? E o casamento consanguíneo, a consanguinidade. A gente sabe que casamentos consanguíneos acabam promovendo aí a ideia de que características, né, dentro da família acabam sendo sobressaltadas. Normalmente isso está ligado, normalmente a gente fala muito de casamentos consanguíneos para falar de doenças, né? Então, aí o casamento consanguíneo vai causar uma deriva gênica. Né? Então, características que não apareciam, características que eram recessivas, podem aparecer na geração seguinte por casamento de indivíduos, né, da mesma família, casamento consanguíneo. Tá legal? E a migração? Migração, sim. A gente, quando fala de genética de populações, a gente diz que a genética de populações consegue calcular os genes dentro da população, né, de acordo com o quê? De acordo com a eliminação de alguns fatores. Entre alguns fatores, a gente vai eliminar a migração, imigração e a emigração, né? Que são fatores que fazem com que características acabem saindo e que acabem retornando para aquela população. Então, imigração, migração, taxa de mortalidade, taxa indireta de natalidade, são fatores que a gente, quando fala de genética de populações, acaba tendo aí que avaliar, tá legal? Então, a resposta realmente é letra C, adaptação. Tá ok? Legal? Eu costumo dizer que a OACP ela investe num nível legal e é uma questão de nível legal, tá? A maior parte das pessoas iria marcar a seleção natural e não adaptação, tá bom? Mas a resposta é adaptação, porque vem posterior à seleção natural, como é mostrado no esquema lá. Tá vendo? Bem, aqui eu falo um pouquinho de especiação, né? O que é especiação? Não sei se você lembra, especiação é a formação de novas espécies. Tá legal? Então, uma espécie se configura diferente da outra que a originou por incapacidade reprodutiva. Eu acho que nós falamos isso quando nós falamos de taxonomia. Quando nós falamos de taxonomia, nós falamos aí de um grupo que era chamado de espécie. Dois indivíduos pertencem à mesma espécie quando eles têm capacidade de reproduzir, um macho e uma fêmea, capacidade reprodutora, formando um indivíduo, e esse indivíduo tem que ser obrigatoriamente fértil. Não vale infértil, como é o caso do que eu chamei de híbridos. Lembra de híbridos? Híbridos a gente dá como exemplo a mula, né? A mula é a junção de quem? É a junção do jumento com a égua.
forma um indivíduo com características híbridas, né? Um indivíduo com o tamanho quase de uma égua e com uma resistência física quase de um jumento. Então, um animal extremamente cobiçado para o trabalho. Não é verdade? Então, isso é um híbrido. Tá legal? Existem híbridos até que são férteis e tal, quando a gente observa em reino vegetal e tudo mais. Me lembro que a minha orientadora trabalhava muito com plantas e ela gostava muito de trabalhar esse tipo de ideia com a gente, tá? Mas aqui eu estou falando de formação de novas espécies e eu tenho um tipo diferente de formação de novas espécies. Quem trabalha muito com isso é quem está lá trabalhando com o terceiro ano do ensino médio e mesmo assim é um dos últimos conteúdos que às vezes passa batido e tal. A gente, depois de ver ecologia, ver genética, a gente acaba falando de formação de novas espécies lá no final, no processo de especiação. Tá legal? Então eu tenho especiação alopátrica, peripátrica, parapátrica e simpátrica. Então, eu estou colocando ali 4 tipos de especiação. Tá legal? Então, eu estou te mostrando aqui que existe um passo inicial. Qual é o passo inicial para a especiação alopátrica? Se forma uma barreira e essa barreira acaba separando, isolando, né, os dois grupos, a população em 2 grupos. Você pode ver aqui que a gente já representa por cores diferenciadas. E essas cores diferenciadas demonstram que existe um processo diferenciado de genético, aí, de análise genética, de selecionamento genético. Então, essas espécies ficam tanto tempo separados que, ao se misturarem de novo, né, ao se tirar essa barreira e elas conseguirem ter contato, elas não conseguem reproduzir tendo os indivíduos férteis, configurando diretamente a formação de 2 espécies. Então, aqui a especiação alopátrica, tá? Então, eu boto aqui novas espécies distintas, né, depois em novas áreas. Então, elas não existem maneiras de separação das espécies aí. Tá legal? Uma delas, que eu gosto de falar muito, é através da seleção. Né? O canto dos pássaros demonstra isso. Né? Um passarinho ele canta diferente de outro passarinho. E a seleção na fêmea, porque quem seleciona é a fêmea, vai através do canto. Então, o passarinho X não é atraído pelo passarinho Y, porque o campo acaba sendo diferenciado. Houve aí uma separação dos indivíduos por conta do canto. Tá legal? Bem, aí, o segundo tipo de especiação é peripátrica, tá? No passo inicial para existir, tanto na peripátrica quanto na parapátrica, tá legal? Existe aí a entrada em um novo habitat. E essa entrada em um novo habitat, como a gente mostra aqui, ó, entrada em um novo habitat, tá legal? Vai acontecer o quê? Em um habitat isolado do lado de cá, né? Então, um grupo acaba se distanciando e acaba formando um isolamento, tá? Entrada em um novo habitat. E aqui existe um tipo de vínculo, né? Então, é parapátrica, existe um tipo de vínculo em um habitat adjacente, está vendo? Bem próximo, ainda existe uma relação. E aqui as pressões seletivas são diferentes, o que formam espécies diferentes. Então, eu tenho alopátrica, peripátrica, parapátrica. Aqui forma-se uma barreira, aqui é entrado em um novo habitat, e aqui na simpátrica forma uma mudança genética. Então, dentro da própria população existe... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês conhecerem o nosso projeto, o nosso curso da Isolada com foco na SEDUC para o cargo de Biologia. Vem comigo! Clique lá.